Rejane. Irmãos, eu tenho conversado com Rejane. Rejane é a esposa de Joel, que é sobrinho de Magno, não é? E de Aglailda. E Deus foi a vontade do Senhor, né? Levá-lo para a eternidade. Então ele sofreu aquele acidente que todos nós estamos sabendo ali na BR-230, foi muito doloroso. Eu poderia até não falar isso hoje, não é, Jane? Mas por que eu estou falando isso? Porque essa menina jovem, né, já é mamãe de 2 filhos, aqui está sua filha, é Sofia, né? Sofia, que nasceu e que eles queriam apresentar o Senhor, mas a vontade de Deus na vida dele foi feita de levá-lo para a eternidade, né? Então, todos nós sofremos. E Rejane, irmãos, estava grávida. Ela estava no hospital. E quando ele foi visitá-la no hospital, ele sofreu esse acidente. E foi fatal para a vida dele. Todos nós sofremos demais. Mas uma das coisas... Eu confesso a todos que eu fiquei muito abalado desde o dia que eu soube, que foi muito difícil lidar com o Magno, né, com a Aglailda. Aquela noite, eu nunca na minha vida, né, eu tive uma crise tão forte do meu sistema nervoso, como eu tive naquela noite na minha casa. Solange ficou olhando para mim, eu tremia demais dentro do meu quarto, que eu não conseguia me controlar em pé. Porque eu disse, meu Deus do céu, não é? Como as coisas difíceis acontecem na nossa vida, né, irmãos? E essa menina grávida, e todo mundo sofreu demais, todo mundo. Até hoje a gente sofre. Mas uma coisa me chamou a atenção, irmãos, não é? Essa menina grávida, ela foi naquele dia, não é? Foi numa ambulância e aquilo me chamou muito a atenção. Ela sabe disso, todas as vezes que a gente senta junto para conversar, né, minha filha? Eu toco nesse assunto, sabe por quê, irmãos? Porque humanamente é impossível essas coisas acontecerem. Mas o Espírito de Deus, não é, deu uma força a essa menina tão grande que eu fiquei assim, vendo tudo, eu acompanhei tudo, não é, pelas redes e tudo, pela TV. Eu digo, meu Deus do céu, que menina forte. Como Deus é poderoso para fazer essa menina estar num dia tão difícil como aquele. E graças a Deus o Senhor tomou conta dela, tomou conta da sua gravidez, não é? O parto foi uma bênção, não é? Sofia está aí e nós estamos juntos. Você não está só, você tem sua família linda, não é? Maravilhosa. E tem a igreja que está com você, minha filha. E você não está só, não está só. Glória a Deus por isso, não é? Então, nós vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus. Sim, vem para cá. Vem para cá, do outro lado. E a Jane é uma menina de ouro. É uma esposa também. Eu sei como eles viviam. E eu louvo a Deus pela vida dela. E com certeza... você será uma mãe maravilhosa, minha filha, para os seus filhos, não é? E será, acima disso tudo, uma serva do Deus Altíssimo, não é? Para que muitas pessoas e vidas e muitas famílias sejam ganhas para o Senhor através do seu testemunho. Amém? Impõe as suas mãos sobre Sofia e também sobre Rejane e seu filho também, Wesley. Olha ali, coisa linda. Levanta Wesley. Olha, já está com o tio ali. Não é? Coisa linda. Amém. Lindo. Vamos orar. Traz Joel, traga ele para cá, Magno. Traga ele para cá. Venha para cá também. Venha para cá, vamos orar. Não é, Sofia? Muito bem, linda. Vamos orar. Põe as mãos sobre essa família. Deus eterno, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor e louvar o Teu santo nome, porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é imutável. E nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja. O Senhor ouviu todas as orações, os clamores feitos, pedidos. Ó Deus, mas aprove ao Senhor. E quem somos nós para questionarmos o Criador do universo?
Então, Deus, quem é o vaso para criticar o Deus ou questionar o Criador? Nós somos teus servos, Senhor, e te adoramos nessa noite, te damos graças pelos momentos felizes e momentos de dor na nossa vida. Então, Deus, nós queremos te agradecer pela vida de Sofia, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor permitiu a gravidez perfeita, Senhor. Ó Deus, o parto abençoado pelo Senhor, os médicos, Senhor, a equipe, Deus, todos os profissionais que cuidaram de Rejane de uma maneira, Deus, muito especial, que ela é testemunha e a família é testemunha disso. O teu cuidado, o teu amor, Senhor, com a tua filha. E obrigado, Deus, porque nessa noite estamos aqui para apresentar Sofia ao Senhor, para que o Senhor receba no trono da tua glória, Deus, a tua serva irmã Rejane, a mamãe de Sofia, apresentando ao Senhor, meu Deus, junto com seu tio Magno, Senhor, com a sua tia Aglailda, ó Deus, apresentando ao Senhor a pequena Sofia. Deus, muito obrigado. Receba essa criança em tuas mãos, meu Deus, e abençoa toda a sua vida. Ó Deus, abençoa todo o seu caminhar sobre a terra, Deus, iluminando, Senhor, os seus pensamentos, suas atitudes, Senhor. Que o seu corpo, Deus, através do seu olhar, possa ser um olhar de luz, um bom olhar para a humanidade, um bom olhar para a vida, um bom olhar para a família, um bom olhar, Deus, para o Senhor, porque a tua palavra diz que aquela pessoa que tem um bom olhar, ó Deus, todo o seu corpo é iluminado pelo Senhor. Assim seja, pequena Sofia, Deus, por todo o desenvolvimento da sua vida. E abençoa a Rejane, meu Pai, para que ela seja uma boa mãe, que ela possa cuidar, Deus, com toda a responsabilidade de mãe, ó Deus, de amiga, de protetora, Deus, e daquela que vai prover, Senhor, o pão de cada dia para essas crianças, por louvor do teu santo nome. Nunca deixa faltar, Deus, o pão na mesa da tua serva, nunca deixa faltar as suas vestes, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós e cuidará também da tua filha. Em todo o tempo, Senhor, ó Deus, Rejane possa ser, acima de tudo isso, tua serva, que ela possa orientar a pequena Sofia, Deus, e Wesley com as orientações da tua santa palavra, que fará tanto ela como os seus filhos sábios por toda a vida, Senhor. Muito obrigado, Deus, dá ordem aos teus anjos em favor da tua filha, e que em todo tempo, Deus, Rejane seja uma mulher grata ao Senhor por todas as coisas. E certamente nos momentos difíceis, ó Deus, que ela passará, ó Deus, certamente o Senhor estará consolando, confortando, ó Deus, e trazendo a ela toda a tua justiça em seu coração, para o louvor da tua glória, Senhor. E quando a tua filha, Deus, a pequena Sofia, for velha, ela possa olhar para trás e agradecer pelo seu pai, ó Deus, porque será ensinada por toda a vida sobre a existência dele, ó Deus, e vai olhar para trás e vai agradecer pela mãe maravilhosa, ó Deus, que a pequena Sofia teve por toda a sua vida. Muito obrigado, Deus, por tudo. Toma essa família em tuas mãos e cobre ela com as tuas bênçãos, Deus, espirituais e bênçãos materiais. É assim que a tua igreja ora, impondo as mãos sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Está fora. Queridos, nesse momento eu quero convidar o pastor Júnior Meirelles, sua esposa também, Alexandra, está aqui, suas duas filhas, também fiquem de pé. Como é que nós vamos dizer à família do pastor Júnior? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, podem sentar-se. É uma alegria tê-los aqui. Pastor Júnior, irmãos, é um homem que Deus tem feito a gente caminhar junto, né, Júnior? Em vários momentos. E Deus tem usado ele de uma forma muito especial mesmo, irmão. Um dom
uma capacidade para servir ao reino e servir a um setor da sociedade brasileira e do mundo inteiro que a gente enfrenta hoje, que são as pessoas com dependência química. Então, eu sou um profissional dessa área e sei da luta travada que é, dos fenômenos mentais que acontecem com aquelas pessoas que são dependentes de droga, e a bebida, o álcool, é a porta para toda essa desgraça acontecer com as pessoas sobre a terra. Então, é uma honra tê-lo aqui, Júnior. Não é? Que Deus te abençoe e te use nessa noite. Não é? Muito obrigado, eu agradeço a Deus por ter um homem tão especial na igreja nessa noite, um homem de Deus. É muito bom ter um homem de Deus. Rapaz, vamos orar por ele. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Aqui está teu servo, sua esposa, Deus, suas 2 filhas, mas o teu servo, Deus, ainda tem mais 2 filhas, que uma, ó Deus, você também não pôde vir, e a outra também, porque está muito distante, está em outro país. Ó Deus, o Senhor tem cuidado da vida, ó Deus, de Júnior, de Alessandra, de uma maneira tão especial, Deus. Obrigado, Deus, porque as experiências da vida mostram claramente que ao lado, Deus, de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, uma grande esposa. Assim a Alessandra, Deus, obrigado pela família do teu filho, uma família que o Senhor tem levantado para abençoar vidas de maneira incondicional. E isso, ó Deus, é admirável. Eu louvo o teu santo nome, Deus, pela vida dele, e peço que o Senhor continue abençoando o teu servo, dando a ele graça e poder sobre a vida dele, Senhor, para continuar servindo ao Senhor com alegria. É assim, Deus, que eu oro, suplicando as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus para a igreja do Senhor. Amém. Irmãos, que direi eu, depois de tudo que nós já contemplamos aqui nessa noite, né? Milagres, maravilhas, prodígios, que nós já pudemos acompanhar aqui, testemunhar do Senhor realizando. Mas aprovo o Senhor que Ele me incumbiu dessa noite, de estar com os irmãos. Eu, desde já, nesse momento, quero agradecer ao pastor Evandir pela confiança, ao pastor Messias pelo convite, falar da minha alegria de estar aqui, podendo estar de volta aqui a essa igreja, essa comunidade de fé que tem sido, para mim, para o meu ministério, para a minha família, uma bênção, né? Nós somos intrinsecamente ligados a essa igreja, com a visão missionária que a igreja tem, vários irmãos que têm nos ajudado, né, e muito bem representado através de uma equipe muito forte dessa igreja que está lá conosco, ali na Missão Batista Abraço. Quem conhece ou já ouviu falar aqui sobre a Missão Batista Abraço? Levanta a mão, por favor. São muitas pessoas, graças a Deus, mas mesmo assim eu vou falar um pouco a respeito dos trabalhos que nós desenvolvemos através da missão, e também poder rever, né? Eu sou santarritense, hoje morando em João Pessoa nos últimos 5 anos, mas revendo aqui muitos amigos, irmãos, né? É uma oportunidade que também a igreja me concede, né? Que em nome de Marcílio eu saúdo a todos os amigos, né? Que acompanharam toda a minha infância e juventude, e hoje não é o momento de contar do ministério, mas muitos conhecem a transformação, né, e a ação de Deus na minha vida, né? Os que me conhecem e conhecem a história, a minha história aqui na cidade. Mas, mais uma vez, em nome de Marcílio, que para mim é uma honra também vê-lo aqui contando seu testemunho, né? Eu saúdo todos os amigos que estão aqui nessa noite. E, irmãos, eu tenho outro motivo de felicidade também, para além desses motivos de agradecimento, da confiança, de rever os amigos. Normalmente eu sou convidado pelo exercício do ministério, né? Eu me considero muito mais um missionário do que um pastor, com permissão ao pastor Evandir, né, de fazer essa observação. Não sou um grande pregador, meu ministério é mais um ministério prático, de exercício da palavra, né? Mas eu fico feliz quando me convidam para culto de missões, que normalmente eu sou convidado para esses momentos. E hoje eu fiquei mais feliz ainda, que normalmente quando a gente chega, e não tem nada errado nisso, é só fazendo um comentário que eu fiquei feliz já a partir do momento que eu entrei. Normalmente, na semana, no mês de missões, as igrejas têm a preocupação de botar as bandeirinhas das nações na parede, né? É quase que uniforme esse pensamento. Geralmente tem uma equipe ali na frente paramentada, com algumas vestes que simbolizam
alguns países, né, que é a ideia que o pessoal tem de missão. Aí me desculpem a franqueza, às vezes o irmãozinho está lá com a toalha da mesa xadrez na cabeça, imaginando que é um turbante, a irmã está com a roupa parecida muito mais de cigana do que de qualquer outra representação de comportamento de outra sociedade do mundo. Mas é feito desse jeito, né? E eu já estou bem habituado, sou sempre convidado a participar desses momentos, e hoje eu fiquei feliz porque já entendo, desde a semana passada, que a perspectiva, a visão, a ideia é outra, e vendo aqui as coisas acontecerem, o que eu já vi agora durante o culto, né? E quero parabenizar, porque eu já vejo iniciativa, né? de minorias urbanas que são pouco evangelizadas e quase não têm nenhum trabalho, e aqui a igreja está tendo essa preocupação com o Ministério, com o Departamento de Surdos, e eu quero parabenizar pela iniciativa, né? Os surdos são muito pouco evangelizados, é uma camada grande da sociedade, né? E se a gente divulgar esse trabalho aqui, se tiver oportunidade dos irmãos no evangelismo falar para as pessoas que têm, uma hora ou outra vai ter pelo menos uma boa parte desse lado aqui da igreja, cheio de pessoas que querem estar aqui conosco, mas muitas vezes não tem essa instrumentalização que a igreja dispõe, e eu quero parabenizar pela iniciativa, eu fico muito feliz. Eu gostaria que alguém do som me ajudasse, botasse aqui Semana passada foi Fernando que eu assisti o vídeo. Pronto. Botasse aqui o tripé para facilitar aqui o meu trabalho. Eu me chamo, como o pastor Evandro já me apresentou muito bem, Júnior Meireles, na verdade, pastor Munguba. Obrigado. Pastor Munguba, que eu sou pastor da Igreja Evangélica Batista, lá em Jaguaribe. Eu faço parte do colégio pastoral daquela igreja, uma igreja que esse ano nós estamos completando. Tá ótimo, querido. Muito obrigado. Nós estamos completando 100 anos, agora exatamente no dia 23 de setembro. Então, nós estamos na fase, durante o ano todo, comemorando o centenário da igreja, né? E o pastor Tomás Munguba, quando vai me apresentar, né, tem o costume, né, e todo mundo já me conhece, muitas pessoas que me conhecem por Júnior Meireles, pastor Júnior Meireles, mas o pastor Munguba diz: esse é o pastor Wilson Fidelis de Meireles Júnior, ele dá meu nome completo. E eu sou casado com a Alexandra, que o pastor Evandro também já apresentou. Dá com a mão aí, Alexandra. Estou acompanhado das minhas... Tem 3 filhas das minhas aqui, o pastor Evandro não tinha visto, mas Mariana está aqui. Tá. Estou com Mariana, a mais velha, que está ali com o meu genro Eudes. E estou com Mariá, que é a segunda, que está ali. E entre Mariá e Marília, que está ali também, dá com a mão, Marília, tem Marina, que hoje ela está fazendo uma graduação fora, né? Mas está bem representada e nos assistindo, né? Mandei o link para ela, ela está nos acompanhando aqui, lá na Espanha. A Marina passou numa seleção para fazer uma graduação patrocinada pelo governo espanhol, e hoje ela cursa o curso de Química Industrial na parte sul da Espanha, e também está com um trabalho de evangelismo, um trabalho missionário para estrangeiros que residem e estudam nessa universidade, acompanhada lá com o pessoal, o grupo da CEPAL. Não sei se vocês conhecem essa... Pronto, então a Marina está lá, ela foi acolhida pelo pessoal da CEPAL e está lá desenvolvendo também, além da vida acadêmica, desenvolvendo esse trabalho missionário lá na Espanha com estrangeiros e povos não alcançados também, que não poderia ser diferente. E, irmãos, partindo dessa perspectiva, né, que nós temos, da nossa visão missionária e do que nós temos certeza, convicção, do que o Senhor nos separou para realizar, que é esse trabalho específico, pontual, que nós desenvolvemos através da Missão Abraço. E aí agora eu explico aos irmãos, aos poucos que não ainda sabem o que é que a Missão Batista Abraço desenvolve, né? O pastor Evandro falou de maneira bem pontual, e a gente vai tentar explicar direitinho o trabalho que a gente desenvolve com uma certa velocidade, que é para a gente aproveitar o melhor, que é a palavra de Deus. Mas a Missão Batista Abraço, ela nasce com a ideia, com a perspectiva de atender pessoas, homens, com dependência química em situação de rua, né? E esse é o trabalho que nós desenvolvemos. Agora, esse mês também, e aproveitar esse momento agora para parabenizar a igreja também pelo seu aniversário, 24º aniversário, né? Esse mês de março também é aniversário da Missão Batista Abraço. Aqui na Paraíba nós estamos completando 8 anos de atuação, né? E aprove ao Senhor que desde o primeiro ano essa igreja está junto conosco, né? Eu não vou citar nome de irmãos
que estão conosco, que já passaram por lá, que são daqui dessa igreja, mas que desde essa agenda, da nossa chegada, da chegada da minha família, como família pastoral daquele local, estão lá somando conosco. Hoje nós estamos aqui com unidade aqui em Tibirizinho. Eu acho que eu não sou muito bom disso não, mas provavelmente nós estamos daqui da igreja no máximo a 3 quilômetros e meio da nossa unidade de ressocialização que funciona aqui, de desintoxicação que funciona aqui em Tibirizinho, na zona rural. Nessa unidade, que é a porta de entrada do projeto, nós hoje temos lá 46 homens nessa situação, que é o público-alvo, né, a grande maioria, pelo menos a grande parte, nessa situação, que o programa foi pensado e montado para esse perfil, homens com dependência química em situação de rua. É claro que tem uma flexibilidade, nós recebemos encaminhamento de famílias, de igrejas, que ainda não, né, eu digo ainda não, não sendo profeta de maldição na vida de ninguém, mas tem uma gradação negativa na vida do dependente químico, que provavelmente, se não cuidar, quando já passa por uso abusivo, compulsivo, a ideia, infelizmente, no final é que chega a situação de rua, porque não tem família nenhuma, não tem estrutura social nenhuma que consiga comportar um dependente químico fazendo uso abusivo, compulsivo de substância, tanto na questão financeira, tanto nas questões emocionais, nas questões de saúde, fica muito complicado. Então, impreterivelmente, com uso abusivo compulsivo, sem o tratamento, o final do dependente químico é na rua, e a prova a Deus se foi esse final, porque normalmente também tem outros caminhos que eu não vou citar aqui, mas a gente sabe, mas a tendência é chegar à situação de rua. Nessa unidade nós temos essa quantidade hoje, né, mas antes da pandemia nós tínhamos capacidade e atendíamos aqui até 70 pessoas, e teve essa redução, ainda nós não conseguimos retomar ainda o número de atendimentos, né, uma demanda reprimida muito grande que nós temos, mas não conseguimos ainda voltar ao funcionamento com todos os leitos de atendimento. E há 4 anos atrás nós avançamos para a nossa unidade de ressocialização, que aí o programa foi dividido em 2 fases. Antes nós tratávamos de tudo aqui, nessa unidade de desintoxicação, já executávamos ou fazíamos embrionariamente, testando algumas coisas nessa área de ressocialização, mas hoje, pontualmente, nós temos uma unidade exclusiva que pensa e executa só esse trabalho, que funciona lá em Jaguaribe agora, em frente à Igreja Evangélica Batista, ali na rua Prefeito Oswaldo Pessoa, que conhecida lá em Jaguaribe como Rua do Jambeiro, em frente mesmo à igreja. Inclusive é uma casa que é da nossa igreja, a igreja cedeu o espaço, e nós estamos lá com essa unidade de ressocialização. Lá nós temos capacidade para atender 13 acolhidos, ou alunos, que é como nós tratamos os acolhidos, né? O nome técnico é de acolhimento, mas nós carinhosamente preferimos chamar de alunos, que a gente entende que é um processo pedagógico mesmo de ensino, que nós desenvolvemos com esses alunos. Então, hoje aqui, com capacidade para 50, e temos 40 e pouco, e lá com 13, capacidade para 13, nós temos 11. Desses 11 lá, prova ao Senhor, louvado seja o nome dele, dos 11, 6 já estão, num dos objetivos que o projeto tem para eles na unidade de ressocialização, já estão trabalhando no mercado formal, com carteira assinada, né? Continuam morando no projeto, eles vão, trabalham, passam o horário determinado de trabalho e voltam para a convivência no projeto, né? E os outros são desse processo que lá a gente trata pontualmente de qualificação de mão de obra, retirada de documento, volta aos estudos, encaminhamento do mercado de trabalho. Essa é a finalidade da nossa unidade lá de João Pessoa. E aqui, as terapias ocupacionais, a questão espiritual, né? Nós temos como coluna principal do nosso tratamento, base, né? Nossa instituição é confessional, a base é o Evangelho de Cristo. Nós cremos que, né, Mateus 6,33, esse texto tem uma interpretação, eu gosto sempre que eu sei que sempre tem teólogos de plantão, né? Esse texto, ele, no contexto geral, ele fala de uma preocupação que é de bens materiais, né? A preocupação que antecede Mateus 6,33, os versículos, é sobre o que comer, sobre o que vestir, né? Mas a resposta do Senhor é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas inclui, além do que comer e o que vestir, a cura, a libertação, a vida profissional, a vida acadêmica, a vida relacional, enfim. Então, pensando nisso, a gente aqui começa com esse leitinho espiritual, né, inserindo os meninos nesse contexto, né, já que nós somos uma instituição confessional da Igreja Batista, Missão Batista Abraça, né, a coluna principal é o Evangelho de Cristo, e nosso tratamento, vamos dizer assim, se tiver alguma nomenclatura química,
Na área de saúde, para dar ao nosso tratamento, nós trabalhamos com uma confusãozinha que tem aí com alguns profissionais. Isso é uma discussão que tem aberta. O nosso tratamento é a propositura de abstinência, né? O que muita gente pensa que é um problema, a abstinência. Ah, pastor, a família chega assim, às vezes meio desesperada. Ah, pastor, eu fico muito preocupado com a abstinência. Aí eu olho para a família e digo, eu não fico preocupado não, que na verdade a abstinência para a gente é a solução. O problema, talvez, que tem interpretação equivocada, que o dependente químico vive e sofre, é com as crises de abstinência. Mas a propositura de abstinência, falando um pouquinho, voltando para o meu testemunho, eu estou em abstinência, eu estou abstêmico há 15 anos, completei agora dia 11 de janeiro. Eu sou dependente químico, fazia uso compulsivo abusivo de substância, e estou em abstinência, estou em sobriedade há 15 anos. Então, a abstinência é o meu tratamento. Eu tenho que me manter sóbrio, eu tenho que me manter fora do uso de substância para ser tratado, né? E isso é uma coisa que todos os dias quem é dependente químico, ou tem algum familiar dependente químico, ou conhece, tem algumas nuances de conhecimento no trabalho que é desenvolvido também por algumas instituições como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, né? Apenas um dia. E a gente vai contando assim, vai vivendo, e para a honra e glória do Senhor, eu estou nesse processo há 15 anos, né? E louvo a Deus por me dar a oportunidade de o que Ele fez na minha vida, que eu atribuo a Deus, esse milagre da minha libertação, da minha transformação, e principalmente, hoje, conhecendo a palavra de Deus da minha salvação, atribuo exclusivamente ao Senhor. E é isso que a gente tenta fazer com a missão Batista Abraço. É claro que usando todas as ferramentas possíveis e aceitáveis, diante do que a gente entende da palavra de Deus. Se for medicamento, medicamento, se for terapia, terapia, né? Mas nunca abrindo mão, sabendo que quem cura, liberta, transforma e salva é o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E, irmãos, quando eu fui convidado, o pastor Messias me fez o convite, né? Eu automaticamente o estalo veio no pensamento, como eu falei aos irmãos aqui no começo, que eu não sou um grande pregador, né? Não sou um pregador conhecido, né? Mas tenho falado do Evangelho de Cristo. E a irmã observou muito bem que, na verdade, falando no sacerdócio universal, que a gente vai falar daqui a pouco, na verdade, nós todos já fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Ele já nos incumbiu, já nos ungiu com essa autoridade para falar do Evangelho dele para as pessoas. Então, necessariamente, não tem que ter nenhuma autoridade, nenhum treinamento específico. A autoridade tem que vir do céu e você ter a disponibilidade de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida ou através de você. E nessa minha pegada prática de estar sempre procurando dar resposta prática do que me é apresentado o Evangelho, né? Quando me lançou a ideia aqui, que foi me dado o tema, eu disse, rapaz, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho orado, minha oração, não sei os irmãos aqui quantos têm orado, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o tema está ligado à oração que eu venho fazendo. Colocar em prática o que o Senhor tem nos dado, né? Dado de maneira graciosa, graça mesmo, é favor imerecido. Nós temos essa certeza, essa convicção, que nada de bom, e a palavra nos diz isso, vem a nós se não for dado por Deus, se não vier do céu, né? E tudo que nós temos de bom, hoje, que para mim o mais importante, irmãos, o parâmetro que eu tenho, no ministério, o pastor Evandir aqui fez um relatório de parâmetro, né, do sucesso da visão missionária da igreja, né, dos pastores consagrados, das congregações, a irmã deu testemunho da congregação dali do plano de vida, né? E o parâmetro que eu tenho são famílias que foram alcançadas e libertas através do poder de Deus pela transformação causada no ente, numa pessoa que chegou lá na missão desacreditada, né? E é fato que é desacreditado, e a gente daqui a pouco vai explorar mais esse descrédito que a sociedade dá para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, e não é a missão Batista Abraço, nem o pastor Júnior Meirelles quem vai dizer é o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que vai falar desse discreto, inclusive desse discreto partindo muitas vezes até de nós, pessoas que, se os irmãos já quiserem abrir na Bíblia aí, em Lucas capítulo 10, através de nós, pessoas que têm conhecimento, que têm acesso, que têm contato com a palavra de Deus, e muitas vezes a gente
parafraseando o texto que nós vamos ler daqui a pouco, nós passamos ao largo. E o parâmetro é esse, quando a gente consegue ver um testemunho, e não apenas e sem desmerecer de forma nenhuma, com muita importância, porque a gente pensa na integralidade, entendendo que Deus se preocupa com todos os aspectos, né? Hoje, que a sociedade trata como cosmovisão, a gente trata de integralidade, o Senhor preocupado conosco em todos os aspectos, né? E não desmerecendo a questão do emprego, da volta à vida acadêmica, como nós temos hoje lá meninos fazendo faculdade novamente, sem desmerecer isso de forma nenhuma. Mas o principal critério é o entendimento da cruz. Porque a partir do momento que esse entendimento chega na vida de tanto dos dependentes químicos como de qualquer um de nós, as coisas começam a fluir, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, eficaz, ela é imutável, e o Evangelho diz, lá em Mateus 6,33, que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora busquem o reino e a justiça. O que é que tem aí na sociedade atual e até no nosso meio, infelizmente, é um certo desequilíbrio entre essas duas coisas que são colocadas nesse texto de Mateus 6,33, na mesma proporção. Não diz que busque mais o reino e menos a justiça, nem mais a justiça e menos o reino. Busquem o reino e a justiça. E o reino eu entendo nessa perspectiva desse momento aqui que nós temos a oportunidade, né, de estarmos aqui nessa adoração templária, nos reunindo como comunidade de fé, né, adorando ao Senhor com a liturgia pronta, né, com o estímulo dessa liturgia para que a gente levante a mão, adore, cante, né, um ambiente preparado para isso. E parabéns também, cada vez que eu chego aqui o templo está mais com adaptações para o conforto, né, para os irmãos se sentirem mais acolhidos, e isso é importante também, de forma nenhuma a gente está tendo a importância disso, ninguém vai tirar, mas a nossa adoração não passa apenas por esse momento, nem deve, jamais, né? Porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? Esse aqui é um momento em que a gente inicia a semana na comunhão dos santos, que nos inspira para durante a semana a gente estar nesse processo de santificação, numa vida devocional saudável, que isso é muito importante. Nós não devemos, de forma nenhuma, abrir mão, negociar, apesar dessa pressão que hoje nós temos, né, por vida profissional, por crise econômica, financeira, por discussões de temas que muitas vezes nos chamam muita atenção, né, questões políticas, questões sociais. Só parta para esse tipo de coisa depois que você tiver com sua vida devocional em dia. Porque você estando com sua vida devocional em dia, você vai ser luz no meio de qualquer assunto que surgir. Pode ser qual for. Qualquer assunto contemporâneo que você for participar, se você tiver com a sua vida devocional saudável, a sua fala, a sua intervenção vai ser positiva. Porque você vai estar capacitado pelo Espírito Santo de Deus e pelas orientações que a palavra vai lhe dar durante esse seu contato. Então, automaticamente, o que é que eu vou falar? Tem que falar da prática, é minha vida. Eu não sou um grande pregador, né? Eu não gosto muito, eu vou lá para Tito capítulo 3, não gosto muito de estar com discussões teológicas, para frente e para trás, de genealogia, de pensamento. Eu pego o que o Espírito Santo de Deus me dá e meu pensamento imediato é: o que é que eu vou fazer com isso? Eu li esse versículo aqui, o Espírito Santo de Deus me deu essa passagem, usou um irmão, usou um louvor. O que é que na prática isso aí vai ter que ser feito a partir de mim? Porque se foi me dado é a partir de mim. Se fosse para Marcílio, era para Marcílio. Se fosse para pastor Evandir, era para pastor Evandir. Não foi me dado? Né? Então, veio para mim o que é que eu, na prática, posso trazer para a minha vida através disso que eu aprendi do Senhor. Foi o pensamento imediato, né? E como a gente trabalha com pessoas em situação de rua, eu trouxe como introdução para a gente entender direitinho como é que está esse panorama da população de rua no Brasil hoje, alguns dados. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, ele hoje estima que existe 300 mil pessoas em situação de rua no nosso país. Eu até acho que esse número está subestimado,
que deve ter muito mais aí com o agravamento nos últimos tempos aí da situação econômica, e não é só situação econômica, são crises morais também, sociais, espirituais, que nós somos afetados todos os dias. E, mais uma vez, minha felicidade de estar aqui, nessa audiência, vendo a igreja cheia, apesar dessa influência negativa, de tantos outros motivos, que tantos irmãos teriam para não estar aqui, mas estão, e louvado seja o nome do Senhor. Desde 2019, o IPEA indicou um aumento de aproximadamente 38% no número de pessoas em situação de rua. E, em tese, o pensamento deveria ser que era para ter diminuído, né? Porque tinha que ter isolamento social, o pessoal tinha que estar guardado. Não, aumentou o número de pessoas em situação de rua. O mesmo IPEA diz que, para uma década, houve um aumento de 211% nas pessoas que estão em situação de rua. E aí, irmãos, eu gosto de fazer sempre um parâmetro, que é bom também, mais uma vez, observar que tem uma diferençazinha quando a gente fala pessoas em situação de rua, é diferente de morador de rua. Vocês sabiam disso? São duas coisas que são muito próximas, mas ao mesmo tempo são diferentes. O morador de rua está mais ligado à questão econômica, pecuniária, a desemprego, a despejo de aluguel. Esse é o morador de rua. A pessoa em situação de rua, o perfil é diferente. E desse perfil de pessoas em situação de rua, que não são moradores de rua, hoje, entre 70% e 80% fazem uso abusivo compulsivo de alguma substância. Os irmãos estão entendendo? De cada 10 moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua, pelo menos 8 estão fazendo uso prejudicial, como é o termo hoje técnico, né? Uso prejudicial de substâncias psicoativas. A gente vai se atualizando, né, pastor Randy? O uso abusivo compulsivo. Cada 10 pessoas que estão em situação de rua, e aí eles elencam muitos motivos, né, para isso. Pesquisas mais detalhadas, que vão mexer mais um pouquinho nesses dados, né, dizem que 67,5%, quase 68% dessas pessoas que fazem uso prejudicial, quase 70% começam com o uso de tabaco, nicotina, cigarro. Aproximadamente 70% fazem uso de álcool e 23% fazem uso de substâncias mais fortes, como maconha, cocaína, crack, os solventes, os inalantes, né? Aí algum matemático de plantão pode dizer, mas 70%, mais 60%, mais 20%, deu mais de 100%. É porque, em alguns casos, tem várias pessoas, lá os meninos chamam, na brincadeira, eles têm um termo lá, que são os clínicos gerais, que usam todas as drogas. Do que botar, tem um lá que disse quando era adolescente, se dissesse assim, rapaz, cimento está dando barato, ele dizia, então bota aí, eu quero comer um tijolo agora. E o negócio era sentir o efeito da substância. Então, por isso que tem esse choque aí, e dá até um número maior do que 60%. Muitos elegem como muita dificuldade de sobreviver em situação de rua, a dificuldade para se alimentar, a insegurança alimentar que a rua promove, condições climáticas nesse tempo agora de chuva terrível, né? Para quem está em situação de rua. Existem brigas, irmãos, na população de rua, nesse período, para quem consegue o papelão seco, enxuto. Briga física mesmo. Porque normalmente na chuva, à noite, eles passam o dia despreocupados, quando vão procurar um papelão, está molhado. Aí quem consegue um papelão enxuto para dormir é rico. E isso causa brigas entre eles. A precariedade na alimentação, as dificuldades climáticas, a falta de banheiro, de higiene, falta de privacidade, discriminação, que eu falei aqui, e o texto vai falar muito sobre isso. Falta de moradia, de trabalho, foram alguns dos problemas elencados por essa pesquisa, que entrevistou um número de pessoas em situação de rua e eles disseram que as dificuldades que ele tem são essas. Mas o maior índice de preocupação, e está diretamente relacionado ao texto que nós vamos ler hoje aqui, a maior preocupação das pessoas que estão em situação de rua e são usuários de substância,
Todas elas, esses que nós elencamos aqui, são preocupações, mas a principal delas, por incrível que pareça, porque também tem um preconceito muito grande em cima da população de rua, né? E a gente vive isso todo dia, os irmãos não se constrangem, a gente está acostumado, infelizmente a nossa sociedade tem esse tipo de postura. É marginal, será que dá certo ir lá visitar? Não vão atacar, não. Tem esse pensamento assim, tem essa lenda na cabeça de muitos irmãos, né, que eu espero que vá se quebrando o paradigma. Quando você receber o convite de alguma liderança daqui da igreja, de alguma pessoa que é envolvida, a visitar não só a Missão Abraço, mas qualquer outra comunidade que atenda pessoas nessa situação, vá e vão ver a realidade, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas que estão ali, a grande maioria mesmo, estavam precisando só desse acolhimento mesmo, dessa mão, sabe, de voltar, para falar a verdade, que também tem índices, que a grande maioria, né, os Mateus, os Tiagos, os Josés, a grande maioria nasceram em igrejas, têm alguma experiência, infelizmente muitas experiências frustrantes dentro do meio evangélico, estão decepcionados, mas são pessoas com história muito parecida com as nossas, e que o pecado mais contundente na vida deles é a falta de controle sobre substância. O grande problema que foi elencado, por incrível que pareça, para essas pessoas que muitos de nós da sociedade temos medo de conviver, foi a violência. O maior problema para eles. Quase 50% colocaram como violência o maior problema que eles enfrentam na rua. E a gente falou aqui de insegurança alimentar, que hoje nem tem tanto esse problema, porque alguns irmãos imbuídos assim, de um espírito cristão evangelical, né, se reúnem para levar uma sopinha, um pão, num certo dia da semana. Isso normalmente acontece aí onde está a chave do negócio. Acontece final de semana, que é quando os irmãos têm o tempo, que não vão trabalhar, que no dia seguinte pode acordar mais tarde. Resultado, numa sexta-feira ou num sábado à noite, a gente tem aproximadamente 50, 60 igrejas entregando pão e sopa na rua de João Pessoa. E o pessoal, em vez de estar com problema de falta de alimento, tem alguns que ficam com, como é que chama? Refluxo. De tanta comida que tem em um dia só. E o restante da semana todinha com dificuldade. Quer ver um problema quem está em situação de rua, irmãos? Ou agora, nesse momento, onde a maioria das igrejas que fazem isso na quinta, na sexta-feira ou no sábado à noite, estão nos templos adorando o Senhor. Passaram o dia todo em consagração com a família. O domingo, resumindo, o domingo é terrível para quem está em situação de rua. Porque como o texto que nós vamos ler daqui a pouco, um texto bastante conhecido, a preocupação principal são com as organizações da adoração templária. Agora, se você for na rua, nesse momento, é hora de desespero. Na sexta-feira, sobrando comida. Que os irmãos levam lá naquele intuito bom, achando que eu teço essa crítica, mas com cuidado, para quem leva comida para uma pessoa em situação de rua, que na verdade é fato a necessidade, mas é porque o pensamento que é construído quando se faz esse tipo de ação é que é o problema. Essa atitude nunca pode ser considerada pelo o povo de Deus, principalmente, por nós, a Igreja do Senhor, como fim. Você levar a comida, levar um copo de sopa, levar um pão, achando que está resolvendo a situação daquela pessoa, e isso era o suficiente para você estar bem com Deus, ou para melhorar a vida daquela pessoa. Muito pelo contrário, irmãos. Numa situação dessa, muitas vezes a gente está dando subsídio para aquela pessoa continuar na rua. Agora, se essa ação vai acompanhada por uma atitude intencional de ter um outro momento, de ter uma comunidade parceira, que você encaminhe a pessoa para continuar o tratamento, para dar um suporte, uma estrutura, para que a pessoa saia daquela condição, beleza. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor. Isso eu tenho insistido muito, onde eu sou convidado. Infelizmente, muitas vezes não voto por essa minha insistência. Aqui, graças a Deus, eu voto. Já são várias vezes que eu vim aqui e toco nesse assunto. Irmãos, não pode ser fim. O máximo que pode acontecer para a gente ficar com o coração alegre e bem diante do Senhor é que aquilo ali seja uma ferramenta, aquele momento seja uma estratégia para que a gente possa chegar ao coração daquelas pessoas que sofrem tanto, que estão tão desconfiadas com essas coisas que eles elencaram aqui como dificuldade para estar na rua, que o copo de sopa, o prato de sopa, o pão, seja
o que a gente precisa de relacionamento discipulador para chegar até aquela pessoa e adquirir confiança para que ela aceite o convite. Para que numa próxima visita você deixe aberto, olha, irmão, tal dia a gente vai voltar. Se você quiser, eu já venho para lhe buscar. Então, amanhã eu lhe encontro em tal local. Irmão, se você estiver conversando com uma pessoa em situação de rua e você oferecer ajuda a ele, nunca dê essa resposta imediata. Estratégia, que eu sei daqui que, graças a Deus, vão sair muitas pessoas com essa vontade no coração e com esse olhar mais sensível. Ofereceu ajuda, pagou um lanche, levou a sopinha, levou o pão, levou o cobertor, levou uma roupa. Surgiu o interesse da pessoa em querer sair daquela situação. Esse trabalho não é um trabalho de emergência. Não é SAMU, não é Corpo de Bombeiro. Você marca no dia seguinte, num outro local, num outro horário. Se a pessoa... Agora, que seja um local que seja acessível àquela pessoa, que tenha condições daquela pessoa aí. Mas a ideia é que, se ele tiver interesse mesmo, se ele quiser, ele vai estar lá naquele dia, no dia seguinte, no horário marcado. Isso é um bom indicativo para que o tratamento dele se desenvolva numa comunidade de acolhimento. Porque muitas vezes também, vocês não sabem, irmãos, meu telefone, né? À noite, de madrugada, final de semana, sabe, pessoal, e normalmente tem que ter um procedimento, não é desse jeito, né? A gente está aqui para receber, mas tem que passar por esse protocolo, ou oferecer esse protocolo. Necessariamente não tem que explicar categoricamente, mas tem essa ideia que a ajuda é dada, mas a gente tem que demonstrar interesse, porque eu sou um dos críticos ao tratamento involuntário compulsivo. É claro que em alguns momentos raríssimos, extremos, eu até aceito a possibilidade do tratamento compulsório, do tratamento obrigatório para a dependência química, mas enquanto houver esperança, né, nós que cremos principalmente no poder do Espírito Santo de Deus, né, que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Né, o Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa que ele tem condições, com a ajuda que está sendo dada, ele mudar de vida. Esse é o cenário ideal. Esse é o cenário ideal. Outro dado relevante que me faz trazer esse pensamento para que a gente converse hoje, e voltando à minha primeira fala, né, do irmãozinho com a toalha da mesa xadrez na cabeça, a irmãzinha vestida de cigana, recebendo os irmãos no culto de missões, simbolizando que são missionários de outras nações. Irmãos, veja só, hoje a população do mundo, ela vive majoritariamente nas cidades, nos centros urbanos, né? E, infelizmente, ainda tem uma lenda no nosso meio cristão evangélico de missões ser uma coisa distante, né, para povos não alcançados. Veja só que eu não tenho nada contra isso. E o pastor Maisel, que falou aqui a semana passada, que escuta e entende o que eu estou dizendo. Tranquilo. Eu acho que tem, né, como eu falei aqui, né, do departamento de surdos, né, para uma minoria que precisa ser alcançada, beleza. Mas vejam só, hoje, aproximadamente 85% da população mundial vive nas cidades. E a gente ainda com esse sonho, essa utopia, esse romantismo, que missões é para ser feita no semiárido, em países distantes, nas tribos indígenas. Não tem nada de errado nisso, entendo, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Não tem nada de errado nisso. Agora, se 85% da população está nos centros urbanos, nós temos uma demanda de pessoas não alcançadas ou alcançadas e decepcionadas, feridas, que está na Praça do Quiosque, na Praça do Chafariz, que está no Carolina, no Jardim Carolina, que está no Eitel Santiago, que está nos loteamentos adjacentes aqui de Tibiri, que estão aqui do lado, um vizinho da igreja. E a proporção é essa, 85%. Aí eu até estava imaginando essa semana, eu assisti há muito tempo uma palestra da esposa de Rodolfo Abrantes.
E ela aqui na Paraíba, essa palestra foi aqui na Paraíba, e ela falando do comportamento das igrejas aqui do Nordeste, e eu até vou parafrasear ela aqui. Eu gostaria muito de ter no orçamento da Missão Batista Abraço, eu vou falar só da nossa denominação, o que as igrejas batistas da Paraíba gastam com camisetas de evento. Seria uma bênção se juntasse todo o dinheiro que é investido com camisetas de evento e fosse revertido para um trabalho como a Missão Batista Abraço e tantos outros. Irmãos, pode ter certeza, já ia dar um suporte financeiro muito bom, ia dar para a gente fazer, me permitam a expressão, um estrago grande no inferno. É difícil ouvir um glória a Deus num momento desse. É muito difícil ouvir um glória a Deus, mas louvado seja o nome do Senhor. É fato, irmãos. A gente tem que lidar com as nossas próprias limitações. E o Senhor tem levantado pessoas para justamente tirar, descortinar algumas coisas que a gente faz dentro dos nossos costumes, achando que está, me desculpe, arrasando. Se essa camiseta tiver o nome coordenação, organização atrás, aí é que é bacana mesmo, aí é que eu pago caro nela. Aí é que ela tem valor. Então, eu ainda vou melhorar. Eu vou orar para que o Senhor reverta só as camisas que tem o nome organização e qual foi o outro termo que eu disse? E coordenação para os trabalhos das entidades que trabalham, ajudando as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Porque tem irmão que paga caro numa camisa dessa. E às vezes, o pior é que às vezes o paga caro não é nem o valor pecuniário financeiro. Infelizmente é machucar o coração do outro. É faltar com respeito. Esse é que é o preço que a gente não tem nem como calcular. E ela foi muito feliz, a esposa, que eu esqueci o nome dela, a esposa de Rodolfo Abrantes, quando ela fez essa observação. É Alexandra, coincidência com o nome da minha esposa também, Alexandra, minhas assessoras estão me ajudando ali. Ela foi muito feliz quando ela fez essa observação, e eu achei que era uma ideia para lançar, sei lá, o desafio. A igreja pensar, as igrejas pensarem quanto é que tem no orçamento por ano que é gasto com camisetas, e vamos passar um ano sem fazer camiseta, vamos fazer esse investimento das camisetas em missões. Ah, pastor, mas tem muito irmão que não vai para o nosso acampamento de carnaval, porque se não tiver camiseta, bota ele na escola bíblica, bota ele para se converter. Evangelize ele. Fale do amor de Jesus para ele, tem alguma coisa errada aí. Ah, porque se não tiver a camiseta no evento dos casais, só vem metade. A metade que veio entendeu o propósito. A outra metade a gente vai orar e traçar estratégias para que haja o convencimento. E não depende de mim, como eu falei aqui, a Bíblia diz que depende do convencimento do Espírito Santo de Deus. Pecado, justiça e juízo. Eu entendo que diante desses dados que nós temos da nossa população completamente urbanizada, 85% da população mundial vivendo nas cidades, cerca de 160 milhões de pessoas moram nas cidades. Hoje a estimativa é de 215 milhões de habitantes no mundo. Desses 215, 165 milhões moram em áreas urbanas. E o irmãozinho, a irmãzinha, os adolescentes querem fazer a viagem missionária para o Cariri, com todo o respeito que precisa, mas a estrutura montada é muito grande para uma cidade que tem 2 ruas, tem 1.000 habitantes. E a gente vai ali na 1817, vai na Praça Getúlio Vargas, vai no antigo tênis clube, vai na Praça do Chafariz ali, já no finalzinho, e vê as pessoas, a cidade, clamando pelo poder de Deus. Pastores, me permitam. Tenha misericórdia de mim. Atos capítulo 1, versículo 8. Daqui a pouco a gente vai chegar no texto. Eu pedi até para parar de contar ali o negócio, mas não pararam não. A gente vai chegar daqui a pouco no texto. Irmã Solange. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, eu entendo isso aqui como uma espiral, sabe? O centro
primeira igreja batista de Tíberi 2. A partir daqui, sendo Judéia, Samaria, tem aqui o centro, Tíberi 2, Samaria, os bairros adjacentes, e aí até os confins da terra, até os lugares mais distantes da terra. Mas começando a partir de nós, a partir daqui. E o tema que... Agora a gente entra na mensagem. O tema que o Senhor colocou no meu coração hoje, dessa mensagem, diz que são... O tema é atitudes que modificam conceitos. Atitudes que modificam conceitos, que transformam conceitos. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o versículo 28, o Senhor Jesus diz: a sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O capítulo 10 de Lucas é onde esse versículo que eu escolhi como tema, como divisa, para essa reflexão, ele está inserido dentro de um pano de fundo que, a partir da metade para o final do capítulo 9, é como se fosse mais ou menos, eu vou parafrasear aqui para dar uma adiantada, é como se fosse mais ou menos uma seleção, uma escolha, né, de um grupo de missionários que vão atuar no campo missionário. No versículo 2 do capítulo 10, Jesus conscientiza esses missionários, já saindo do capítulo 9 dessa seleção, dessa escolha. Em algumas Bíblias diz que foram 70, dependendo da tradução diz que foi 72. Jesus já chama para a dificuldade, no versículo 2 do capítulo 10, dizendo que, parafraseando, vocês vão encontrar corações duros, mas também vão encontrar corações verdadeiramente voltados a cumprir o que o Senhor nos delega, né, que essa delegação que está no texto, alguns teólogos tratam como o mandamento mais importante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse, na teologia contemporânea, é tratado como o mandamento mais importante. Já no versículo 17, dando essa caminhada, esse grupo de seguidores de Jesus testemunham do capítulo 10, versículo 17, testemunham de alguns acontecimentos, como nós tivemos hoje aqui, né? O testemunho do irmão Marcílio, né? O testemunho da irmã trazendo a criança para apresentar diante da circunstância. A apresentação de uma criança na igreja já é uma coisa linda, maravilhosa, excepcional, e com testemunho do que foi contado aqui, de que toda a igreja, a cidade acompanhou, né? Isso se torna também muito mais importante para a gente, contextualiza muito mais, né? Então, os irmãos começam a testemunhar, parafraseando, eles dizem que pessoas estão sendo libertas, curadas, demônios estão sendo expulsos. Aí Jesus chama eles e diz: olha, fala o seguinte, isso está certo. Agora vocês tenham cuidado para não esquecer do que verdadeiramente importa, que é o nome de vocês ser escrito no livro do céu. Bom demais vocês irem evangelizar, falar em meu nome, expulsarem demônios, pessoas serem curadas, mas tentando entrar no imaginético de Jesus, cuidado com a vaidade. Cuidado para não esquecer do mais importante. Porque, na verdade, o que tem circunstâncias na nossa vida que são verdadeiramente inegociáveis, indispensáveis, né? E a principal delas é justamente essa, nossa convicção, nossa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Né? Nosso nome está lá registrado, no livro da vida, no livro do céu. Né? E muitas vezes, e o texto vai falar sobre isso quando a gente lê o texto completo, né, de pessoas que estão envolvidas, vindo para esse costume, né, que é costume mesmo usar esse termo, e a ideia é essa, né, que nós herdamos
né, de uma adoração mais judaica, né, da adoração templária, cerimonial, né? Isso é o que nós estamos fazendo aqui, né? Isso tem uma história por trás que faz com que a gente tenha esse costume até hoje de nos reunirmos num templo, né, em grupo, para adorar. Isso não é uma coisa que foi criada por nós, batistas, ou pela igreja moderna, não. Tem um porquê de nós termos esse comportamento, esse costume. Mas que não é o suficiente. Como eu já falei no começo da minha fala. A gente tem que estar muito atento a isso, e como Jesus reforça aqui no versículo 17. Cuidado. Tenham cuidado. Porque o mais importante vocês não podem esquecer. Que é o nomezinho está lá, registrado. Dos versículos 21 ao 24, Jesus expressa também a sua alegria, do capítulo 10 de Lucas, no que nós chamamos hoje de sacerdócio real, que eu já falei aqui a respeito disso, né? Versículos 21 e 24. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondesse dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas essas coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse, só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, cada crente como um sacerdote, autorizado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Saiam daqui com essa angústia de falar de e sobre Jesus. Isso é uma coisa que tem que ser gerada em nós com uma inquietação. Toda oportunidade que você tiver, é claro, com cuidado, com sutileza, né? Mas não esqueça de dar o charmezinho do crente, não. Não necessariamente tem que citar um texto bíblico. Se for necessário, se você estiver pronto para isso, beleza. Mas através da sua atitude, do seu gesto, da sua maneira de se relacionar com as pessoas. E esses 4 versículos aqui me chamam muita atenção também. Isso é uma questão, abri um parênteses teológico, eu falei que não gostava, mas vou fazer esse parênteses, porque são dos poucos textos da Bíblia que a gente vê contextualizado a Trindade, né? Que, para falar a verdade, a gente tem esse conceito e a gente sabe que a Bíblia fala sobre a Trindade, mas não existe na Bíblia a palavra Trindade. E nesse texto a gente vê essa manifestação da Trindade, né? É o Filho orando ao Pai no poder do Espírito. E se existe algum seminarista aqui ou algum candidato a pastor, essa é uma pergunta que é clássica num concílio de ser feito, né? Sobre a Trindade, manifestação da Trindade. Normalmente a gente dá o texto lá de Mateus 3, 16, 17, mas esse texto também está aí. Quem lembra do texto de Mateus 3, 16, 17? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E em voz alta do céu diz: este é meu Filho amado em quem me compraste. Também está aí presente. Não está escrito Trindade, mas está o Pai, o Filho e o Espírito. É só para acrescentar. Finalmente, depois desse contexto, chegamos a um texto que é bastante conhecido. Dificilmente alguém que frequenta a escola bíblica dessa igreja ou de outra igreja não já ouviu alguma aula, alguma ministração sobre o texto de Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 ao 37. A parábola do samaritano, ou do bom samaritano, texto muito conhecido, muito usado, e o versículo 28, né, a sua resposta está certa. Disse Jesus: faça isso e você viverá. Está dentro do contexto do que nós vamos conversar daqui para frente, daqui por diante. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, e agora esse de fato é o texto que nós vamos desenvolver, e eu prometo que eu vou ser bem rapidinho agora.
Eu ainda tenho... É até 9h30? A gente já está evoluindo, está chegando. Se for me dar a confiança, eu avisei. Né? Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, conta-se nessa perícope de texto a parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Verso 28. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem. E aí Jesus começa a contar a história, né? A parábola. A história com E. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho, por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita estava passando por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. 34. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata, 2 denários, dependendo da sua tradução, ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele, quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E disse Jesus: Pois vá e faça a mesma coisa. Vamos orar por um momento com sua cabeça? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa porção da Tua palavra, pelas experiências que o Senhor já nos fez viver essa noite. Que o Senhor continue conosco, o Teu Santo Espírito, nos instruindo, nos capacitando para a Tua boa obra. É assim, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu era para ter dividido essa mensagem em 2 partes, né? Porque terminei a introdução agora. E a questão aqui é essa, a pergunta: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Começa o diálogo a partir dessa conversa de um mestre da lei, de uma pessoa que conhecia, e esse nível desse papo aqui é muito alto, a discussão teológica aqui é muito alta. É um padrão altíssimo, tanto que eles usam vários textos do Antigo Testamento, vou até citar alguns aqui. Já que se tratava de um mestre da lei, uma pessoa que conhecia muito bem a palavra, Jesus devolve para ele outra pergunta. Como conhecedor da lei, a resposta é fundamentada também nas Escrituras. Porque quando Jesus devolve a pergunta para o mestre responde com 2 textos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E Levítico 19, 18, não procure se vingar, nem guarde rancor de ninguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O mestre da lei juntou esses 2 textos e deu a resposta a Jesus. E aí a gente chega finalmente ao versículo 28, que é o texto proposto. Eu vou dar uma pressinha agora, que eu já sei que meu tempo já está acabando. Me perdoem. Né? Chegando no versículo 28,
que é a proposta que nós temos como centro hoje da nossa conversa aqui, da nossa explanação do Evangelho, a nossa resposta prática à pergunta, o que é que tem que se fazer, a partir daí Jesus usa uma estratégia que é comumente usada por ele para facilitar a comunicação com a audiência, com as pessoas que estão lhe ouvindo, que é contar a história, contar uma história, para ilustrar, né, conhecido teologicamente, biblicamente, como uma parábola. Né? E Jesus ilustra a história contando, né, de um homem, para fazer com que o mestre da lei entenda de maneira mais simples, tirar desse campo teológico, desse campo mais acadêmico e trazer para uma razoabilidade que outras pessoas entendam também. Aí Jesus, está lá um homem que ia fazendo essa viagem, descendo de Jerusalém para Jericó, e ele é atacado por salteadores, por ladrões, além de ser roubado, o pessoal dá uma pisa nele, arrebenta com ele, ele fica lá caído, né? E depois de um dado momento, vem um sacerdote, provavelmente voltando dos serviços sacerdotais, voltando de Jerusalém para Jericó. Jericó era uma cidade onde moravam muitos sacerdotes e muitos levitas, né? E o sacerdote vem na frente, porque o levita, como era auxiliar do sacerdote, ficou para fazer o serviço de organização do templo depois da cerimônia, né? Porque a semana passada até o pastor Maiso falou nisso aqui, né? E o pessoal do Ministério de Louvor deve estar bem bonzinho com ele. Aquela historinha da semana passada. Ministério de Louvor, não existe Ministério de Louvor. Não foi assim, não foi que ele mais ou menos disse? Estou parafraseando mais, né? Os levitas, tipo de Levi, era o pessoal que pegava no pesado. O sacerdote acabou, passou na frente lá, onde estava lá o homem caído. O levita, depois de cumprir suas atividades e voltando também para a cidade onde morava, passa por lá, vê a mesma situação, mas qual é a atitude dos dois? Os irmãos lembram que a gente leu aqui agora? O que é que eles fazem? Tanto o sacerdote como o levita? Finge que não vê, não é comigo não. Ou então talvez o pensamento, eu já fiz minha obrigação. Se fosse um escoteiro, já fiz minha boa ação de hoje. Aí Fernando lembra dos escoteiros, que o escoteiro tem essa... Né? Se fosse um escoteiro que faltasse fazer a boa ação, talvez voltasse para socorrer. Mas a esperança gerada, vamos raciocinar comigo, que talvez, se a gente fosse pensar, de ter esperança em ser socorrido por alguém, se a gente estivesse na situação daquele homem que estava lá, que tinha sido atacado, qual seria a esperança? Quando você visse o sacerdote, mesmo com a visão turva, como o Marcelo disse quando estava na UTI, né? Sem conseguir falar, mas vendo e entendendo tudo que estava ao seu redor, imagina a esperança que seria gerada. Eita, lá vem um sacerdote. Graças a Deus, acabou minha aflição. Aí o cara olha, ele faz que não veio e passa para o outro lado da rua. Ele diz, eita, dancei. Vou continuar aqui. Aí daqui a pouco vem o levita. Diz, não, rapaz, graças a Deus. O levita é o cara do trabalho, é ele. O sacerdote passou porque sabia que o levita vinha. Aí o levita, olha só. Para quebrar esse conceito, aí lá vem um samaritano. Acho que em Marcílio lá, um enfermeiro, um médico samaritano, disse aí. E é uma encrenca antiga, né? Pastor Mais também falou sobre isso semana passada, não foi? Isso é antigo, isso é um negócio... Né? Vem de profanação do templo. Né? Tanto que a inimizade era tão grande, a falta de afeição, que eles se tratavam como os outros de cachorro. Né? E tinha nascido isso muito lá atrás mesmo, de profanação do templo, era um problema sério. Pouco provável que uma pessoa dessa gerasse esperança para uma pessoa que estava necessitada de ajuda. A probabilidade da esperança maior seria no sacerdote e no levita, nos religiosos da época. Mas o que é que acontece? Eles vão embora, passam, em algumas traduções, eu gosto dessa tradução que diz isso, passam ao largo, passam longe. Aí tem alguns argumentos que não, mas porque o sacerdote não podia tocar nele, porque se tocasse, pensou que ele estava morto, se tocasse, ele ficaria impuro. Né? Tem esses argumentos por aí. Né? O pessoal que bate mais de frente numa briga teológica contra a teologia da missão integral, que aí é outro papo, depois a gente fala sobre isso, mas não, ele não podia não, porque ele pensou que estava morto e ia ficar impuro. Mas pensem que ele estava voltando.
Ele estava indo para casa. Ele não ia para o serviço sacerdotal. O que houve foi negligência mesmo, irmãos. Aqui a gente está tratando de um caso de negligência, de não se importar. A parábola do samaritano é uma história contada por Jesus, exclusivamente no Evangelho de Lucas, onde Jesus trata de maneira muito pedagógica e prática de como cuidar e como amar o próximo. Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e a história já foi tanto lida como parafraseada. Todos os irmãos aqui estão antenados e ligados dentro do contexto, e a história também é muito conhecida, como eu falei. Tem toda uma preocupação que eu acho fantástico, dentro da experiência que nós vivemos lá, na Missão Abraço, a preocupação que o samaritano tem aqui, irmãos, olha só o que ele colocou à disposição para tratar desse homem que tinha sido atacado por ladrões e tinha sido espancado. Ele coloca azeite, ele coloca vinho e ele carrega esse homem que estava ferido em seu cavalo, em seu animal. São 3 coisas que, para essa época, para esse contexto aqui, era de quem tinha muito dinheiro. Porque são 3 coisas muito caras, não era todo mundo que podia ter, carregando no seu alforje azeite, vinho e ter um cavalo à disposição. E ele se desprende disso, coloca à disposição, e sem pensar como aquela história do pão e da sopa que eu falei, sem achar que aquilo ali era só um fim, está resolvido. Está aqui o azeite, está aqui o vinho, vou passar a atadura, vou botar no cavalo, vou levar para a pensão, está resolvido. Está aqui mais 2 moedas, eu vou seguir minha viagem, quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu completo. Aí eu fico pensando que muitas vezes, e eu digo isso com o coração muito apertado, lá na missão acontece isso muito comum, sabe? Às vezes igrejas, famílias ligam, não, porque fulano está precisando ser internado, e está uma vaga, a gente marca a triagem, acolhe, acabou. É a última vez que a gente vê aquela pessoa. O aluno fica lá em tratamento, o cara progredindo, desenvolvendo, se esforçando, muitas vezes também vai embora, desiste, né? Mas acabou. E aí, essa responsabilidade que está aqui, proposta no texto, de colocar à disposição o melhor que tinha, o que tinha de mais valor, de dar perenidade, dar continuidade ao tratamento, e a preocupação de passar na volta para saber como é que está. E eu digo aos irmãos com muita tristeza, a gente convive com isso, lá na missão, nós convivemos com isso, direto, é direto, sabe? Na hora de ligar para conseguir a vaga, é uma maravilha, é uma bênção. Depois que está lá, acabou-se. Aí passa 6 meses, 8 meses, quando aparece outra necessidade, oi pastor, como é que está a missão? Trabalho maravilhoso. Meu irmão, esses últimos 6 meses, a missão continuou recebendo, acolhendo, tratando, cuidando, evangelizando de pessoas. E os denáriozinhos? Os 2 denários? E a volta? Né? Pois é. E eu estou dizendo isso dentro de um contexto que nós temos de vários parceiros dentro da igreja. Então vamos lá. Os personagens desse texto. 6 personagens. Primeiro, o sacerdote. Primeiro, o homem que foi atacado. Segundo, o sacerdote. Terceiro, o levita. Quarto, o samaritano. E quinto, o sexto, os ladrões e o dono da pousada. O homem que foi atacado, uma figura anônima. Intencionalmente, eu entendo que o Senhor não detalhou, que a mensagem é que, independente de quem seja, nós temos obrigação. Não necessariamente não precisa saber quem é, de onde veio, por que estava naquela situação, para mim poder ajudar. Não tem nenhuma identificação, nenhuma explicação a respeito do homem que foi atacado. Segundo, o sacerdote e terceiro, o levita, ambos desciam pelo mesmo caminho, provavelmente voltando para suas casas, né?
na cidade de Jericó, onde era um núcleo, um povoado de moradia, onde moravam muitos sacerdotes e levitas. Ao encerrarem as suas ocupações do serviço religioso no templo, iam para Jerusalém naquele roteiro e, coincidentemente, se depararam com essa situação. Os sacerdotes, eles eram ministros de adoração em Israel e desempenhavam várias funções. E olha qual era a função, de ser intermediário entre Deus e os homens. Olha quem foi negligente aí nessa situação. Cara que, biblicamente, tinha a função de ser intermediário entre Deus e os homens, vê um homem caído e não se move. O levita, o pastor Mais já falou semana passada, como eu já disse aqui, ele vai vir aqui e vocês vão ter a oportunidade de botar ele no canto da parede e ele pedir perdão a vocês, o pessoal do Ministério do Louvor. O samaritano, nesse contexto dos personagens, por incrível que pareça, é aquele, Jesus apresenta o samaritano dentro dessa história, dessa parábola, como aquele que fez o que de fato deveria ser feito. Por mais improvável que fosse, o samaritano está sendo apresentado por Jesus como, do contexto, a única pessoa que fez o que na verdade deveria ser feito, por obrigação. Louvado seja Deus. Eu sabia que eu ouvi um amém. Glória a Deus. Percebam, irmãos, que quando as figuras das autoridades religiosas aparecem, a ideia é que tivesse aquela esperança, mas não foi isso que aconteceu. Eles tinham descumprido um dos fundamentos principais de quando Deus atribui uma autoridade, do cumprimento do que nós devemos fazer. No livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o Senhor diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. E as autoridades em questão negligenciaram esse texto, negligenciaram o que o Senhor tinha determinado. Eles, o sacerdote e o levita, não demonstraram amor e misericórdia nenhuma para com os necessitados. Deus havia ordenado ao povo de Israel que fossem misericordiosos, até mesmo para com os estrangeiros e para com os inimigos. Eu ouvi falar de um venezuelano, não foi? Venezuelano, foi isso? Que está aqui, ele está aqui hoje. Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 23, versículos 4 e 5. Se você vê o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pô-lo de pé. Isso para fazer com o animal do seu inimigo. Levítico 19, 33 e 34, até a parte A. Não maltrate os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. Amem os estrangeiros. Finalmente, então, Jesus introduz na parábola, nessa história, que ele narra a figura do samaritano. Como eu já disse aqui, talvez o contexto seria de discreto, de desesperança. E por isso o título da mensagem. Quem lembra do título da mensagem? Atitudes que modificam conceitos. A atitude do samaritano, com a impossibilidade ou a pouca probabilidade dele agir daquela forma, fez com que houvesse essa surpresa. E eu creio que, pensado, não tenho dúvida disso, intencionalmente, pedagogicamente por Jesus, para contar essa história, para contar essa parábola. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e não hesitou em ajudá-lo. Fica muito claro, irmãos, que diante da pergunta que é feita a Jesus, quem é o meu próximo? No versículo 29, Jesus responde
que o próximo é todo aquele que necessita do amparo, independentemente de quem seja. Independentemente de onde tenha vindo. Independentemente do que tenha cometido. O necessidade é nosso próximo. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar, muito menos do nosso grupo de amigos, e muito menos ainda da nossa comunidade de fé. Frequentemente é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. E aí é o desafio. Talvez possa ser até mesmo um inimigo, como no caso da parábola que Jesus está contando. Samaritano e judeu, cachorro. O samaritano tinha profanado o templo dos caras lá atrás. Na verdade, a pergunta, ao invés de ser quem é o meu próximo, e aí, já pertinho do fim, eu gostaria de trazer essa pergunta para nós aqui nessa noite. Ao invés de perguntar quem é o meu próximo, nós deveríamos nos perguntar: estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus encerra essa história, essa parábola do bom samaritano, fazendo uma última pergunta ao mestre da lei. E a pergunta foi: desses aí, quem foi que provou ser o próximo do homem que estava ferido? Parafraseando. E ele teve que responder, não teve outra saída. Foi o que teve empatia, o que tomou uma atitude de misericórdia, o que se dispôs, o que se desprendeu dos bens materiais, que dedicou tempo. E quem foi? O samaritano. Então Jesus conclui dizendo: pois vá e faça a mesma coisa. Devemos nos lembrar sempre que a primeira pergunta feita pelo mestre da lei, acerca de como ele poderia obter a vida eterna, a primeira pergunta foi essa. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus ensina que guardar a lei do Senhor, que a preocupação inicial era como obter vida eterna. E Jesus contextualiza, contando essa história, essa parábola, dizendo que o que é que nós temos que fazer para obter, né, a vida eterna. Guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor de Deus, seguido pelo amor ao próximo. É um comportamento característico daqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus também nos ensina que as boas obras e o cumprimento da lei, elas necessariamente e simplesmente, elas não levam à salvação. Na verdade, Jesus, nos mostra que os que são salvos andam em boas obras. E como regra de gratidão, guardam também os mandamentos do Senhor, que está registrado no livro de Efésios, dizendo assim, Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu posso ouvir um glória a Deus? Nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão, e aí é o conceito de eleição, a gente também não vai entrar, deixar para a escola bíblica isso aí. De antemão planejou para nós, irmãos. Deste modo chegamos à conclusão, e agora a gente chega mesmo ao fim, encerra esse momento, que o centro da mensagem contida na parábola do bom samaritano pode ser resumido. Eu gosto muito de fazer resumo nas minhas empreitadas evangelísticas, né? E é resumo mesmo, eu faço. Por exemplo, se eu pudesse
apresentar o plano de salvação do que está contido na Bíblia em poucas frases, né? Antigo Testamento, ele vem. Ele vem. Novo Testamento, ele veio e vai voltar. Tchau. Se a gente pudesse resumir aqui esse pensamento em outro texto mais próximo de nós, do que Jesus queria trazer como conceito, como comprometimento de compromisso de vida, na parábola do samaritano, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 27 ao 35, tem um texto no livro de Tiago, que talvez resumisse de maneira mais incisiva, e eu encerro com esse texto e depois gostaria de orar, se os irmãos permitissem orar por esse momento. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que resume o pensamento do que o Senhor Jesus quis ensinar ao mestre da lei e nessa noite quis nos ensinar, diz assim, Tiago 1, 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Amém? Muito obrigado. Louvado seja Deus. Eu gostaria de orar por um momento com vocês. Amém? Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, mais uma vez te bendizer e louvar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado pelas instruções que o Senhor nos deu nessa noite, porque o Senhor abriu nossos olhos espirituais para nós entendermos, Senhor, a tua vontade, para que foi que o Senhor nos salvou e nos separou. Que nós tenhamos nesse início de semana, durante a semana, durante os dias que se seguem, a ousadia, a coragem, a intrepidez, vinda diretamente do trono da graça, através de uma ação do teu Santo Espírito. A vontade, Deus, a inquietação de fazer o que estiver ao nosso alcance, Senhor. E no que não estiver ao nosso alcance, que o Senhor nos capacite e nos dê condição, para que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam verdadeiramente próximas. Para isso nós te pedimos que o Senhor continue abrindo nossos olhos, nossos ouvidos e nossa boca espiritual, para podermos ouvir, ver e falar do Senhor. É assim, Deus, que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja viva que crê diz, amém. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Quero vos saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus por mais um culto, o qual Ele assim nos proporciona, estarmos em sua casa e adorarmos o seu santo nome. E nessa noite, cada um de nós possamos sairmos daqui com a convicção de que precisamos praticar o amor qual o Senhor tem colocado e derramado em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar do que Ele fez e faz em nossas vidas, mas praticarmos o amor para com o próximo, amém? Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a cada dia olharmos com os olhos do Senhor para aquelas vidas que necessitam do cuidado, necessitam desse amor grandioso qual Ele tem derramado em nossas vidas. Queremos agradecer mais uma vez pela vida do pastor Júnior Meirelles, toda a sua família. Que Deus continue segurando em suas mãos e fortalecendo seu ministério a cada dia, dando toda disposição, saúde, e graça para que ele continue a exercer o ministério que o Senhor tem dado a ele com sabedoria e dedicação, em nome de Jesus. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé. Quero pedir que os irmãos possam estar orando pela vida da irmã Gigriola e de seus filhos que estão internados, para que Deus, Ele
esteja cuidando e restaurando aquelas vidas em nome de Jesus. E dos filhos do irmão Ricardo e da irmã Juliana, que também estão enfermos, né? Então, estejam orando aqui e levem para continuar em oração durante toda a semana os filhos da irmã Gigriola e os filhos do irmão Ricardo e Juliana, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, por esta noite que aqui estamos em tua casa. Muito obrigado, Deus, por nos permitir adorar o Senhor, por ouvir a tua voz, ó Deus amado, e aqui aprendermos mais sobre ti, sobre a tua vontade e sobre a missão a qual o Senhor designou para a tua igreja, ó Deus, a qual precisamos praticar todos os dias. Que o Senhor nos ajude. Nós sabemos das nossas limitações, mas Deus, não por nossas forças, mas pelo Espírito que habita em nós, nos impulsiona e nos encoraja a cada dia a termos, Deus, toda a ousadia e disposição para sermos usados pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo, apresentando neste momento, diante do teu altar, Deus, a vida dos filhos da irmã Gigriola, qual estão enfermos. Que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, naquele leito de hospital, cuidando, Deus amado, da sua saúde e do coração da sua mãe, para que ela, Deus, possa confiar e descansar no Senhor, que tem com certeza todo o poder para curar e restaurar aquelas vidas, Senhor. Da mesma forma, Deus, pela vida, Deus, de Juliana e de Ricardo, sobre os seus filhos que estão enfermos, que o Senhor esteja a ouvir as nossas orações e agindo, Deus, com providência, segundo a tua vontade, porque a tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, e nós assim queremos, ó Deus, crer todos os dias, para que tenhamos, ó Deus, nossas vidas sobre a tua dependência. É assim que nós te oramos, Deus, te pedindo uma semana de paz para com o teu povo, Senhor, para com os teus filhos. Que o Senhor guie os nossos passos, nos livre de todo mal. Aqueles, Deus, que estão necessitando, Deus amado, de portas de emprego, ó Deus, de restauração de suas saúdes. Que o Senhor, ó Deus, esteja à frente, batalhando por cada um de nós em todo momento. Esta é a nossa oração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus aqui em Tibiri, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Fala com seu irmão, abençoe, em nome de Jesus.